Pessoal, bom dia, Morning Call, hoje dia 4 de junho e os mercados já abriram com uma pressão altista, tá? O futuro do índice tem subido 0,70% nesse começo de manhã, então a gente espera uma pressão positiva para a Bolsa de Valores no dia de hoje. A aprovação no Senado da MP 871 contra fraudes no INSS também podem gerar uma economia aí na casa de 9 bilhões de reais em 2019, então notícia positiva que deve fazer um preço para cima aí no mercado, como a gente tem visto a agenda política colaborar. O cenário internacional também dando alguma trégua, né? Lembrando que o índice da Bolsa hoje está seguindo muitos internacionais que também estão operando em campo positivo aí desde as 7h30 da manhã. E uma super notícia, cara, assim, na verdade eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, que é a entrevista no Valor com o Roberto Campos, presidente do Banco Central. Fantástico a aula de economia que ele deu durante a entrevista. A gente vê com um cenário muito positivo a alusão que o Banco Central faz às suas obrigações, quer dizer, estar atento ao regime de inflação e não necessariamente na atividade econômica. Inclusive o Roberto Campos refutou a sugestão do Armínio Fraga para que o Banco Central tivesse uma atuação deliberada na atividade econômica ou na suavização dos ciclos econômicos. Então você vê um Banco Central muito mais focado na política, o Roberto Campos mostrando uma posição muito atenta às obrigações do Banco Central e focado em inflação. Então quem tiver a oportunidade de ler a matéria do Valor Econômico com o Roberto Campos hoje, o faça, porque é uma aula de economia. Na parte das empresas, a gente viu JBS sofrer um revés, caindo quase 3% no pregão de ontem, por conta do episódio de vaca louca que teve no Mato Grosso. Apesar de ser um episódio isolado dentro do Brasil, isso impediu também a exportação de carne, um embargo, uma suspensão momentânea, o que prejudicou as ações de JBS, ainda que a gente veja essa exportação para a China como uma consequência natural, dado que a peste suína vem fazendo frente na Ásia e a necessidade de consumo de proteína existe sim. Então a gente vê até como uma oportunidade de mercado, dado que, como foi um caso isolado por enquanto no Mato Grosso, que essa questão possa gerar um upside nos fornecedores de proteínas, tá? Então esse embargo no embarque de carne suína para a China pode ser momentâneo, então alguém pode aproveitar esse momento aí para os operadores de proteína. Tá? Então, outra notícia importante do Banco Central, ele vem colocando bastante em pauta a redução dos juros via medidas microeconômicas. Tá? É super importante a gente estar acompanhando também o que o Banco Central está olhando na esfera de juros e da atividade econômica do país. Quer dizer, a grande intenção é que se diminuam os juros estruturais no Brasil, e isso tem muito a ver com a receita dos bancos. Tá? Lembrando que qualquer tipo de liberação econômica que o Banco Central promova na atividade financeira do país, isso em geral tem a ver com a diminuição de lucratividade das instituições financeiras. A gente comentou muito desde 2017 o case de Cielo, que é um case onde a gente viu o mercado de adquirência sofrer uma concorrência, um início de concorrência brutal, e é uma tese de investimento que se maturou ao longo de 2 anos e pouco. Tá? Então, quando a gente fala muito aqui de cenários e perspectivas, tanto de upside quanto de downside de empresas e de investimentos, a gente está falando muito de teses estruturais. Tá? A gente não está falando tanto de oportunidades de mercado, assim como a gente falou aqui das proteínas, mas essa é uma tese mais estrutural. Se o Banco Central, de fato, seguir uma agenda onde você tem uma liberação maior econômica, uma redução de tarifas, e de cobranças de juros, no caso é o cheque especial que está em pauta também em matéria do Valor Econômico hoje, isso tende a reduzir no longo prazo um pouco da lucratividade das instituições financeiras. Você abre espaço para fintechs, outros veículos, no caso do cheque especial você diminui a rentabilidade dos bancos,
isso pode também mudar um pouquinho da tese estrutural de bancos no Brasil. A gente acha que tem, nessa retomada econômica, sim, espaço para as instituições financeiras se beneficiarem, né? Assim como os relatórios de análise mostram um upside embutido grande aí nos bancos para a retomada econômica, eles são essenciais para o país voltar a ter uma atividade grande. A concessão de crédito hoje passa necessariamente pelos grandes bancos, mas isso estruturalmente pode significar uma mudança grande. Então aquele investidor de longo prazo pode pensar em ter um ceticismo quanto ao nível de lucratividade das instituições financeiras. Então, outro ponto importante, o governo está ventilando aprovar a venda direta de combustíveis, de etanol no caso, para os postos. Tá? Esse seria você eliminaria um ente do meio da cadeia, que é o distribuidor, você permitindo o produtor vender direto para o posto. Por que a gente tem visto esse movimento sem muito impacto para as distribuidoras? Quando você tem o nível de capilaridade que as distribuidoras têm, o produtor ele não tem. Quer dizer, ele não consegue distribuir o combustível dele de forma tão capilar quanto as distribuidoras. Então você não teria um efeito em massa, isso não necessariamente chegaria no país como um todo de forma para mudar a característica do país, tá? Ou da distribuição de combustível ou o preço do combustível de forma estrutural. Outra coisa, isso só afetaria os postos que têm bandeira branca. A bandeira branca, de novo, ele não tem vinculação com nenhuma distribuidora. Os postos que têm bandeira, ele é obrigado a consumir combustível da bandeira específica. Então, isso não necessariamente afeta a maioria dos postos, inclusive, na verdade, a minoria. Então, o efeito disso deve ser marginal, tá? Mesmo que aprovado. Talvez faça um barulho no mercado, mas estruturalmente isso não compromete muito a margem e a lucratividade das distribuidoras. Tá? E a Netshoes, dando mais um passinho aí com relação à negociação entre Magazine Luiza e Centauro, ela marcou uma assembleia para o dia 14 de junho para discutir a proposta de Magazine Luiza para a aquisição das ações da Netshoes. A Centauro saiu um pouquinho de cena porque o entendimento da Netshoes é que teria uma relação com o CAD um pouquinho diferente para aprovar essa operação, dado que haveria uma concentração por serem players que atuam no mesmo segmento. Tá? A Magazine Luiza já teria uma diferenciação um pouco maior e não teria um impeditivo tão grande dessa negociação ocorrer. Então, pontos aí para a Magazine Luiza na negociação com Netshoes, e a tendência que esse deal ocorra com Maglu é maior. Tá? Aumenta-se também o canal digital de Magazine Luiza, com efeito marginalmente positivo também para as ações. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço a todos, bom dia, tchau, tchau.